Oi, gente, tudo bem? Me pediram para gravar um vídeo para falar no Dia das Crianças, né? A respeito do Dia das Crianças, eu acredito que para as crianças sobre esse dia, né? Sobre o que é ser criança. Foi o que eu pensei. E eu fui procurar em alguns lugares, né? E eu achei num documento uma frase e uma palavra que me marcaram bastante. A frase é: ter o direito de ser ela mesma. Então, ser criança é ter o direito de ser ela mesma. E a palavra que mais aparecia nesse documento era acreditar. E tendo essa frase em mente e essa palavra, né, eu pensei em dois versículos. O primeiro deles é Lucas 18:15, que diz: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então, Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então, Lucas 18, do 15 ao 17. E o segundo versículo está em Mateus 18 também, de 1 a 6, que diz: Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquele que se humilha e fica igual a esta criança, e aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. E por que esses dois versículos, eles vieram na minha cabeça por causa de uma palavra, da palavra acreditar, né? Jesus diz para os discípulos, para as pessoas, para os seus seguidores serem iguais crianças. Mas como assim serem iguais crianças, né? Eu entendo esse versículo da seguinte forma: uma criança, ela acredita, ela não duvida. A criança, ela faz muitas perguntas, né? O porquê, para entender melhor, muitas vezes, ou só para se localizar onde ela tá para não ficar perdida. Mas ela acredita, e eu acho isso muito importante, porque a criança, quando ela vê algo que é bom, né? Ela não olha pro lado ruim. Ela não olha para aquilo e fala: ai, mas pode dar problema nisso, mas se eu acreditar nisso eu vou ter problema com os meus amigos. O jeito mais fácil de você evangelizar uma criança é através de outra, porque a criança, ela não tem medo de falar do evangelho, porque a criança, ela acredita naquilo que é bom para ela. Então, ser como criança é você parar de olhar para a fé cristã, da fé cristã, né? Mas parar de olhar com um olhar negativo, olhar e falar: nossa, mas eu vou ter que enfrentar tanta coisa se eu for seguir isso. Mas se eu for seguir essa fé, se eu for seguir Cristo, né? Se eu for um pequeno Cristo, né? Como pequeno Cristo, ser como Cristo, né? Eu vou ter que parar de fazer muita coisa que eu gosto, eu vou ter que negar a mim mesmo. A criança não tem esse problema porque aquilo é bom para ela, então ela acredita. Ela vê aquilo da forma mais pura possível. A criança, ela é pura. E eu quero parabenizar todas as crianças e todos aqueles que foram como crianças que conseguem olhar para essa fé, conseguem olhar para Cristo e falar: Ele é a verdade, Ele é o certo para mim. Então, Ele é o certo, eu vou seguir. Não importa o que aconteça, eu vou seguir. E eu quero, assim, falar que eu amo trabalhar com as crianças, porque elas me ensinam cada vez mais sobre como é ser cristão. Sobre muitas vezes a gente ter medo de uma situação e a gente manter a nossa palavra, sobre a gente ser verdadeiro, sobre a gente ter medo. Criança tem medo também, mas ela não foca no medo, ela não foca no olhar negativo, ela enfrenta, porque ela acredita que aquilo é o melhor para ela. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é: acreditem, continuem acreditando, continuem sendo como criança. Crescer é bom, crescer é bom. Você vai conhecer o mundo, você vai conhecer sua profissão, você vai ter muitas expectativas, muitas coisas para aprender e conhecer de uma forma muito legal. Mas ser criança é muito divertido, porque você olha e não tem medo daquilo.
Então, um feliz Dia das Crianças para todos vocês. Eu amo vocês. Um beijão e eu tô morrendo de saudade.